Inscreva-se no canal e deixa o seu like. Obrigada. Oi, meus amores, boa tarde. Boa tarde. Nesse momento, bom dia, boa tarde, boa noite. O momento que você assistir esse vídeo, sinta-se abraçados. Como é que vocês estão, meus amores, nessa tarde de quinta-feira, dia 16 de março de 2023? Desejo que vocês estejam muito bem e, como prometido, né, gente, eu vim aqui trazer uma nota sobre holding familiar, uma das notas, porque depois eu vou trazer outra, elas são meio longas, então eu vou fazer em 2 vídeos, tá bom? Vamos lá para a nota, então? Holding familiar. Caso você ainda não saiba, a holding familiar é outra modalidade de planejamento sucessório que pode ser muito efetiva no seu caso. Você já ouviu falar nesse termo? Acha difícil por se tratar de uma palavra em inglês? Não se preocupe. Apesar de parecer complicado, a holding familiar é bem fácil de ser feita e utilizada como forma de planejamento sucessório para a sua família. Então, se você ficou curioso para saber o que é uma holding, como fazer uma e quais são seus benefícios, continue comigo neste conteúdo. A seguir, você vai entender os seguintes tópicos. 1. O que significa holding familiar? Em linhas simples, a holding familiar é a empresa que tem o objetivo de administrar o patrimônio de uma família. Como se trata da administração do patrimônio familiar, uma holding pode ter vários tipos de bens, tais como bens imóveis, valores imobiliários, bens móveis como joias e computadores, cotas de empresa, entre outros bens. Vale, contudo, que as pessoas que integram uma holding familiar não são diretamente proprietárias dos bens. Elas somente são donas de parte dos bens, que, se somados, constituem o patrimônio completo da família. Com isso, todos os bens da família são transformados em patrimônio líquido e cada integrante possui uma parte, uma cota. Posteriormente, essas partes podem ser transferidas aos herdeiros através de doações. Por se tratar de uma empresa, a utilização e os lucros dos bens do patrimônio da holding são estabelecidos por um conjunto de regras, com a segurança jurídica de uma empresa. Desta maneira, garante-se uma maior segurança na administração desses bens, tal como na negociação de transmissão dos bens que constituem a holding. Assim como no caso da doação, é possível incluir as seguintes cláusulas nas regras de uma holding familiar. Para você ficar esperto, as 4 cláusulas acima garantem uma maior segurança a todos os envolvidos em uma holding familiar. Importante: o principal usufrutuário e administrador da holding é o patriarca ou a matriarca da família, isto é, o chefe ou a chefe da família. Mas isso pode ser alterado conforme vou falar mais adiante. 2. Vantagens de fazer uma holding familiar. Viu só como a holding familiar não é complicada? Utilizá-la como uma forma de planejamento sucessório é excelente para alguns casos. Abaixo eu vou listar as 4 principais vantagens de você fazer uma holding para a sua família. Vantagem financeira. Com essa modalidade de planejamento sucessório, é possível concentrar todo o patrimônio da família em um único lugar. Desta forma, fica mais fácil de os membros da família verificarem o que está acontecendo com os seus bens. Além disso, como se trata de patrimônio, você deve saber que é possível investir e distribuir os lucros dos bens da holding. Inclusive, também é permitido que cada membro da família faça eventuais reservas de valores para momentos específicos. Proteção do patrimônio. A holding também protege todo o patrimônio pessoal dos integrantes da família. Como tudo fica concentrado na empresa familiar, torna-se difícil alguém fraudá-la sem que ninguém veja, principalmente se houver as cláusulas que expliquei antes. Ou seja, é uma ótima forma de garantir mais segurança a todos os bens familiares, inclusive contra terceiros. Isso porque não pode haver alienação, o ato de transferir para outra pessoa ou oneração fazer contrair dívidas sobre um bem familiar.
Essa situação só pode ocorrer caso haja autorização do administrador da holding, planejamento sucessório. Como disse anteriormente, a holding é um tipo de planejamento sucessório. Sendo assim, na hora que houver a sucessão, falecimento de alguém da família, fica muito mais fácil a transferência dos bens para os herdeiros legítimos, descendentes, ascendentes e cônjuge, companheiro. Além do mais, pode ser que a empresa familiar evite um processo judicial de inventário. O processo judicial de sucessão não apenas tem um custo alto, como também atrasa a partilha dos bens, o que não é nada interessante para os herdeiros. Melhor administração dos bens familiares. Se o regramento da sociedade for feito por um advogado especialista em planejamento sucessório, pode existir várias regras que vão auxiliar na administração dos bens da empresa familiar. Por exemplo, alguns herdeiros podem assumir cargos dentro da empresa quando atingirem determinada idade ou tiverem alguma formação acadêmica. Nesta hipótese, garante-se a pessoa em melhores condições para administrar o patrimônio da família. Aliás, uma boa administração evita que os bens da empresa familiar sejam utilizados para fins pessoais. Outra situação é o caso da saída de um membro da família da holding familiar. Também por isso, o conjunto de regras é útil para estabelecer a parcela que o familiar vai ter o direito de receber após sair da empresa. 3. Quem pode criar uma holding familiar? Toda família pode escolher criar uma holding familiar. Quanto maior for o número de familiares e de bens acumulados ao longo do tempo, mais vantajoso é optar por essa modalidade de planejamento sucessório. Então, quanto maior for o patrimônio da família, mais a holding é recomendada para o caso. Desta forma, os bens são concentrados na mesma empresa familiar. Garantem mais segurança e que todo o patrimônio esteja à disposição da família quando for necessário. Importante: estar em uma holding familiar não impede você de ter outros bens. Isto é, quanto à sucessão, somente os bens inseridos na empresa familiar são de propriedade conjunta. Já os bens particulares vão fazer parte de um inventário comum, sem nenhum tipo de prejuízo dos benefícios aplicados à holding familiar. Obviamente, os bens particulares podem ter objeto de outro tipo de inventário ou sucessão no futuro. Por isso, é importante conversar com seu advogado e verificar se isso é uma opção viável. Conclusão: com esse conteúdo, você teve uma noção maior sobre do que se trata uma holding familiar. Basicamente, você entendeu que se trata de uma empresa que inclui todo o patrimônio de uma família, com o objetivo de uma maior segurança e rapidez na sucessão familiar. Além disso, mostrei quais as vantagens de você ter uma holding para fins de planejamento sucessório. Veja que uma das vantagens mais importantes é a segurança, assim como o maior poder da família em administrar o patrimônio líquido da empresa. Por fim, mostrei quem pode criar uma holding e quando é recomendado fazê-la. Apesar de ser um termo em inglês e parecer complexo, comentei que essa empresa familiar é algo viável se você está pensando em evitar os custos de um inventário judicial. Converse com seu advogado, especialista em planejamento sucessório, para verificar se a holding realmente é uma opção benéfica para o seu caso. Bom, né? É isso aí a matéria de hoje. Pra gente estudar, né, pessoal? Vocês têm que estar já preparados, porque realmente a holding familiar é uma coisa muito interessante que eu gosto. Por isso que eu trouxe e vou trazer uma outra matéria falando também, explicando, né? Explicando um pouco mais. Quanto mais explicações, melhor, né, pessoal? Então, assim, eu particularmente sou a favor da holding familiar. Vocês sabem o porquê, certo? Por isso que eu trouxe para vocês saberem, já ter uma visão de como funciona, ter advogado. Vocês vão ter que ter advogado, advogados, contadores, administradores, né? Pessoas para organizar tudo isso. Todos nós vamos precisar dessas pessoas profissionais nesse ramo para fazer esse tipo de trabalho para nós, certo? Com muita cautela, muito cuidado, escolhendo as pessoas certas, com muito planejamento, verificando, investigando qual o melhor lugar, né?
Então, assim, vocês viram que é bem simples, né? É uma empresa, quando você abre a holding familiar, você pode comprar tudo através dela, não compra diretamente para você. Então, isso é uma das coisas seguras que eu gostei bastante. Por isso que eu sou a favor da holding familiar. Porque eu não preciso comprar nada no meu nome, eu compro tudo no nome da empresa, da holding familiar. Não só para mim, como para os familiares, né? Descendentes, como eles dizem, né? O pessoal, os herdeiros. E é isso, pessoal. E espero que esse vídeo tenha sido um pouco esclarecedor para vocês, tá bom? Ele é bem detalhado, né, pessoal? Não tem como, assim, ficar sem entendimento. Se vocês têm uma dúvida, volta o vídeo, assiste de novo e vamos estudando cada vez mais, tá bom, meus amores? Se inscreva aqui no meu canal, se vocês gostam dos vídeos, né, meus amores? Muito obrigada por tudo, sempre. Desejo a vocês sempre muitas vitórias. A nossa vitória hoje, da quinta-feira, dia 16. Gratidão, universo amado, por tudo estar dando certo no dia de hoje, né? Cheguei agora há pouco da clínica, né? Deu tudo certo, pessoal. Correria, tudo, mas deu tudo certo. Foi muito bom. Minha mãe está bem, tá? Mandou um beijo para vocês. E é isso, tá bom? E mais tarde eu venho com outra matéria falando sobre holding familiar. Vamos continuar estudando mais um pouquinho, porque a próxima matéria ela vem falando um pouco mais, né, de outras coisas é uma continuação, digamos assim. Tá bom, pessoal? Um beijo para vocês, meus amores. Muito obrigada por tudo e até o próximo vídeo.